A história administrativa do Planalto da Pedra Branca, onde se localizam municípios como Santa Rita de Caldas, Poços de Caldas e Andradas, é marcada por várias reorganizações ao longo dos anos. Essas mudanças refletiram a necessidade de adaptação a novos contextos sociais e econômicos, além das transformações políticas no Brasil colonial, imperial e republicano. Desde os primeiros núcleos administrativos até as divisões que definiram os municípios atuais, a trajetória do Planalto da Pedra Branca revela o crescimento e a complexidade de um território moldado por décadas de mudanças. No início do século XVIII, o governador Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho criou as 3 primeiras vilas: Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, atual Sabará, Ribeirão do Carmo, atual Mariana, e Vila Rica, atual Ouro Preto. Essas vilas foram fundadas em 1711 com o objetivo de organizar o território em torno das atividades de mineração, que atraíam milhares de pessoas para a região. O rápido crescimento populacional exigia uma estrutura administrativa eficiente para garantir a ordem social e a arrecadação de impostos. Dessa forma, essas 3 vilas formaram a base para a primeira divisão administrativa da parte mineira da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, que posteriormente se dividiu nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ao longo do tempo, esses grandes polos administrativos passaram por sucessivas divisões, criando novas áreas independentes. A divisão do Planalto da Pedra Branca foi resultado dessas divisões menores, que refletiam o desenvolvimento e a necessidade de estruturação das comunidades. A área original de Caldas era extensa e passou por vários desmembramentos, que contribuíram para a criação de diversos municípios no sul de Minas Gerais. Municípios como Andradas, Poços de Caldas, Cabo Verde, Campestre e Santa Rita de Caldas foram todos originalmente parte de Caldas. Se considerarmos a área inicial da freguesia de Caldas antes do primeiro desmembramento, de Alfenas, em 1860, a extensão territorial era de aproximadamente 8.000 km², incluindo municípios que foram gradualmente separados ao longo dos anos. Essas divisões refletem a adaptação às demandas populacionais e econômicas da região ao longo dos séculos. Cada desmembramento trouxe autonomia e impulsionou o crescimento dos novos municípios, que passaram a desenvolver economias próprias. Veremos agora como essas divisões administrativas aconteceram. São João del Rei. A primeira divisão de Vila Rica, atual Ouro Preto, deu origem ao município de São João del Rei em 8 de dezembro de 1713. A nova divisão, que ficou conhecida como Comarca do Rio das Mortes, abrangia grande parte do sul e do oeste de Minas Gerais. A criação desse município foi um passo importante para o controle administrativo da região, que começava a atrair mais pessoas devido à mineração e ao desenvolvimento das primeiras fazendas. Campanha. Décadas depois, o município de Campanha da Princesa da Beira, atual Campanha, foi criado em 20 de setembro de 1798. A área foi desmembrada de São João del Rei, ganhando autonomia administrativa. Campanha desempenhou um papel fundamental na colonização do sul de Minas Gerais, atuando como ponto de apoio para o desenvolvimento de novas comunidades. Muitos povoadores de Santa Rita de Caldas vieram de Campanha. Pouso Alegre. Em 13 de outubro de 1831, por decisão da regência, o município de Pouso Alegre foi desmembrado de Campanha e sua instalação ocorreu em 7 de maio de 1832. Essa mudança transferiu a administração de uma vasta área, incluindo as futuras cidades de Ouro Fino, Poços de Caldas, Caldas, Santa Rita de Caldas e outras, para Pouso Alegre. A nova administração facilitou o atendimento às necessidades locais e impulsionou o crescimento da região. Caldas. No dia 16 de março de 1839, com a Lei nº 134, foi criado o município ou Vila de Caldas, que foi desmembrado de Pouso Alegre.
Esse município abarcava uma ampla área, incluindo arraiais e vilarejos que se transformariam em cidades, como a vila de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Verde. No entanto, em 1846, a sede administrativa de Caldas foi transferida para Cabo Verde por meio da Lei nº 290, devido ao progresso naquela localidade. Assim, Caldas tornou-se um distrito de Cabo Verde, em um ato conhecido como supressão de município. Essa situação foi revertida em 1849, quando a Lei nº 452 recriou o município de Caldas, devolvendo a Cabo Verde o status de distrito. As sucessivas mudanças na sede administrativa refletem as disputas e ajustes que ocorriam na região. Cabo Verde. A Lei nº 1290, de 30 de outubro de 1866, criou o município de Cabo Verde, separando-o de Caldas. Esse ato estabeleceu Cabo Verde e Caldas como municípios independentes, consolidando as fronteiras administrativas e fortalecendo o desenvolvimento de cada região. Poços de Caldas. Em 1º de setembro de 1888, Poços de Caldas se tornou um município independente, desmembrando-se de Caldas pela Lei nº 3.656. A emancipação de Poços de Caldas foi significativa, pois marcou a expansão de uma cidade que logo se tornaria um importante centro turístico e econômico. Andradas. Andradas foi criado no mesmo dia que Poços de Caldas, em 1º de setembro de 1888, também pela Lei nº 3.656. Antes parte de Caldas, Andradas se desenvolveu em torno da agricultura e da viticultura, consolidando-se como um município com características econômicas próprias. Ouro Fino. Ouro Fino tem uma trajetória administrativa particular. A paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino foi criada em 1749 e passou por várias alterações até se tornar município. Foi incorporado ao município de Pouso Alegre em 1831 e, em 22 de julho de 1868, foi elevada à categoria de município e vila. Esse status foi revogado em 1873, mas Ouro Fino voltou a ser município em 1880, quando a Lei nº 2658 restaurou sua autonomia. Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas conquistou sua emancipação em 31 de dezembro de 1943, através da Lei nº 1058. A cidade, que se desenvolveu em torno da devoção a Santa Rita de Cássia e da agropecuária, tornou-se um centro comunitário importante para os moradores da região. Ipuiuna. Ipuiuna se desmembrou de Santa Rita de Caldas em 12 de dezembro de 1953, com a aprovação da Lei nº 1039. Esse desmembramento permitiu que Ipuiuna se organizasse de forma independente, favorecendo o crescimento local. Ibitiúra de Minas. O último município a se desmembrar de Caldas foi Ibitiúra de Minas, que conquistou sua autonomia em 30 de dezembro de 1962, pela Lei nº 2764. Essas divisões finais estabeleceram a configuração territorial do Planalto da Pedra Branca, formando os municípios como os conhecemos hoje. A população do Planalto da Pedra Branca acompanhou o desenvolvimento administrativo da região, levando em consideração a área de cerca de 8.000 km² pertencente a Caldas nas respectivas épocas. Em 1821, existiam cerca de 500 domicílios na área. Em 1829, cerca de 3.300 pessoas. Esse número aumentou para aproximadamente 5.320 habitantes em 1833 e para 12.845 em 1842, refletindo o rápido crescimento populacional impulsionado pela agricultura e criação de gado.
A paróquia de Caldas foi estabelecida em 1813, separando-se de Ouro Fino e permanecendo sob a jurisdição do Bispado de São Paulo. Em 1866, a paróquia de Andradas foi criada a partir de Caldas, demonstrando a expansão e a importância religiosa e social desses centros. O desenvolvimento do Planalto da Pedra Branca, incluindo Santa Rita de Caldas e municípios vizinhos, é um exemplo de como as divisões administrativas moldaram a história e a cultura local. Cada nova vila, distrito e município representou um passo na direção de maior autonomia e crescimento econômico, criando as fundações das comunidades que ainda hoje caracterizam o sul de Minas Gerais. Esse texto é uma adaptação de um trecho do livro Santa Rita de Caldas, do povoamento ao começo da vida civil, Fragmentos Históricos, volume 1.